Seja bem-vindo ao RTV. Os trabalhadores com carreiras contributivas mais longas vão ser um dos grupos beneficiados com a reforma do sistema de segurança social prevista no programa do novo governo. Esta medida inclui-se no conjunto das que serão tomadas para reforçar a sustentabilidade do sistema e deverá contribuir para prolongar a vida ativa numa altura em que a OCDE vem dizer que os países devem travar as saídas antecipadas para a reforma. Por cá, esta ferramenta está congelada desde 2012, mas vai regressar a partir de janeiro de 2016. O regresso das reformas antecipadas ocorre numa altura em que a OCDE vem dizer que a solução, além de desincentivar os trabalhadores de apostarem na sua empregabilidade, também os expõe a um maior risco de pobreza no futuro. Mais de 2 milhões de portugueses vivem fora do país. O número corresponde a 20% da população. É a maior proporção de todos os países da União Europeia. Os dados fazem parte de um estudo do Observatório da Imigração. Os portugueses começaram a sair do país desde a Segunda Guerra Mundial, mas a tendência acelerou mais de 50% a partir de 2010. Só em 2013 e 2014, o número de cidadãos que saíram do país atingiu um valor que só tem paralelo se recuarmos a 1973. O Reino Unido, seguido pela Suíça, França e Alemanha, são os principais destinos fora da Europa. Os portugueses preferem Angola, Moçambique e Brasil. Hoje tenho comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começou a ser discutido hoje o programa do Governo. Quais é que são as expectativas? E também vamos ver um pouco como é que então será a moção de censura prevista do CDS e do PSD. Bom, começando pelo programa do Governo, é muito claro as medidas que o Governo vai apresentar no sentido de fazer da austeridade, como eu já disse aqui no último programa, não um fim, mas um meio. Quer dizer, nós vamos continuar... Moderar a austeridade. Moderar a austeridade, isto é, nós vamos procurar corresponder ao compromisso social, ao acordo social que temos com as pessoas e vamos, em simultâneo, construir as bases o mais alargada possível da sustentabilidade da segurança social, como já se percebeu hoje aqui, mas também... Que era um dos temas também que tínhamos falado na semana passada. Exatamente, mas também fundamentalmente uma perspectiva de crescimento económico, libertando áreas que estão asfixiadas para poderem investir. Queria chamar a atenção do artigo de hoje de Joseph Stiglitz, que vem dizer que tem muita esperança no que pode ser um programa moderado do governo português no quadro de uma Europa que precisa, esperemos o que hoje vai decidir o BCE em matéria de novos estímulos à economia, que precisa fundamentalmente de permitir que os países cheguem à convergência orçamental através do caminho que for mais adequado, salvaguardando as questões sociais e elementares. E por isso aquela que é a maior expectativa dos portugueses, creio eu, é perceber em que medida a sua vida vai ser aliviada do ponto de vista fiscal e dos rendimentos e, por outro lado, perceber, por essa via, ficar motivado para novas atividades. Eu quero chamar a atenção para que os últimos números da economia do último trimestre provam bem aquilo que eu aqui fui dizendo ao longo do mês de setembro, do embuste que era a campanha eleitoral, servida por um mago brasileiro, André Gustavo. Para quem gostar de investigar no Google pode ver que esse senhor veio cá a Portugal vender-nos uma ideia, uma storytelling, como se diz na linguagem do marketing político, a de que o país estava falido em 2011, a de que o governo tinha pegado nisto, tinha feito, qualquer governo faria o que eles tinham feito e agora mereciam continuar. Uma parte desta história colou para 38% dos portugueses. 62% dos portugueses disseram que não queriam continuar naquele caminho. E, portanto, não se trata aqui, como às vezes vejo dizer, e daí decorre a moção de censura, nem de um governo ilegítimo, nem do governo que vai acabar com a austeridade, no sentido em que querem dizer, isto é, eu já o tenho dito e defendo, em Portugal devemos ser austeros, o dinheiro do povo é sagrado, onde pudermos fazer as coisas por 70, não é aceitável gastar 90, sabendo nós que muitas vezes o diferencial vai para a corrupção. Portanto, temos que ser austeros. E estou convencido que o Governo fará, que é o dinheiro do povo é sagrado, mesmo que vem da Europa, que é dos outros povos, que para nós, que descontam para a Europa, para nós termos esse dinheiro, e, portanto, essa é a gestão que eu espero que seja feita. Vamos continuar a ter austeridade, vamos continuar a perceber se podemos fazer por 70 em vez de gastar 90, este será o caminho. De qualquer maneira, dando às pessoas uma motivação adicional, que é perceberem que têm uma escola pública de qualidade,
uma educação cada vez mais, como diz a Constituição, universal, mas também acessível ou gratuita, e, em simultâneo, cuidados de saúde e o contrato social cumprido. É isso que se espera deste Governo no essencial. Depois, é como tudo na vida, vai depender de aproveitar muito bem, digamos, o contexto que neste momento estamos a viver no mundo e na Europa. Estamos a viver um contexto na Europa em que, por razões da segurança, países como a França e outros vão ter que reforçar o seu orçamento na defesa, na segurança interna e, portanto, de alguma maneira vão atrasar a sua convergência orçamental, aqueles que ainda não tivessem chegado lá. Portugal, que não precisa de atrasar a convergência, precisa de a fazer andar mais lentamente, nem sequer é atrasar, nem sequer é parar, é andar mais lentamente, poderá aproveitar numa negociação inteligente e uma leitura flexível do PAC, do Tratado Orçamental, para conseguirmos levantar, dando às pessoas confiança no contrato social, levantar-lhes a moral e a capacidade de poderem trabalhar em Portugal e de poderem ser atividade em Portugal, porque, como vimos, 20% da nossa população, a mais ativa e aquela que poderia ser mais criar riqueza nacional, está fora do país, como a peça inicial mostrou, e, portanto, o Governo também, ao criar novas condições de confiança em Portugal, também para as pessoas, certamente permitirá uma alavancagem da economia para suportar algum aumento de despesa que vamos ter. Falando ainda do programa do Governo e concretamente do programa para a Segurança Social, falamos aqui no regresso das reformas antecipadas previsto então para janeiro de 2016. Certo. De que forma é que esta medida vai, digamos assim, interferir na vida dos portugueses? Olha, eu vou dizer uma coisa que neste momento também é notícia de hoje e já aproveito para realçar aqui. A FEMPROF apresenta hoje ao Governo uma petição no sentido que as pessoas, quando atinjam 36 anos de serviço, devem poder reformar-se. Isto é da maior relevância porque nós temos um conjunto de jovens professores que até ficam mais baratos ao sistema, porque vão entrar no patamar no início da carreira. Portanto, se os professores não tiverem que prolongar 36 anos nas escolas, vão reformar-se, deixam o Ministério da Educação, passam de verdadeiro para a Segurança Social, mas também vão aliviar, digamos, a despesa do Ministério da Educação, porque começarão num nível de rendimentos mais baixo do que aqueles que se reformam. Portanto, eu creio que isto feito com inteligência, em áreas onde é óbvio que acima de 36 anos de trabalho as pessoas já não estão a render, já estão lá arrastadas, eu acho que com inteligência em alguns setores e na concertação social, esta será seguramente uma das medidas mais virtuosas a que podemos vir a assistir. E ligo estas duas coisas porque é a notícia do dia também essa. E há outras profissões em que os profissionais a partir de um determinado tempo, 36 anos, estão de facto, já não estão a render. E depois dizia-lhe além de darem lugar aos mais novos, fazer aqui uma renovação de gerações, isto significa também que muitas destas pessoas poderão encontrar depois outras atividades que permite ter uma parte composta pela reforma e outra ainda com alguma atividade que numa lógica mais de subsidiariedade, por exemplo, um professor que se reforma pode estar numa instituição social, no outro lado qualquer, a dar um apoio que permita também dividir uma parte da despesa na Segurança Social e outra parte nessa instituição. Há hoje mecanismos que permitem este equilíbrio na Europa. As pessoas reformam-se, mas não ficam em casa todo dia 24 horas. Passam a ter outras atividades em nível de voluntariado, em nível de prestação de serviços numa lógica daquilo que se chama o mercado secundário de trabalho, que também é muito importante, não é? E nós já percebemos hoje, por exemplo, uma pessoa que tenha que ter 2 trabalhos para sobreviver, é uma pessoa que estraga a vida, é o Jornal de Negócios que eu diz, dá cabo da vida das famílias, dá cabo das férias, desestrutura tudo. O melhor, portanto, seria dar mais espaço de trabalho aos jovens, profissões onde as pessoas rapidamente atingem um patamar de desgaste rápido, poderem de facto reformar-se e também juntarem alguma atividade que possam fazer pós-reforma, que não será uma atividade de 8 horas, mas uma atividade útil, 3, 4 horas, num apoio, nisto ou aquilo, que possa ser convertido e, portanto, baixar também por esse lado a fatura da Segurança Social e dos vários ministérios. É uma forma inteligente de gerir, que aliás, Vieira da Silva, que é o ministro experimentado, que fez a reforma de 2007, tinha, como eu disse aqui também há 8 dias, ideias muito claras sobre esta matéria, portanto eu espero que também aqui, e agora com o apoio dos sindicatos e da concertação social, possamos caminhar num sentido da decência em matéria destas questões. Albino Almeida, o que é esperado das bancadas parlamentares dos partidos que formalizaram um acordo com o Governo, com o PS? É esperado que votem contra todas as moções de rejeição, isso está claramente dito no acordo, moções de rejeição, e portanto significa que hoje assistiremos mais uma vez a esta circunstância. Eu ouvi, aliás, as declarações do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Dr. Pedro Nuno Santos, em que ele dizia uma coisa óbvia, não é? Nós, naturalmente, temos um acordo, o acordo vai funcionar, eu acho é que a direita está de cabeça perdida. O Dr. Passos Coelho temia que o Dr. Paulo Portas pudesse reeditar
uma conversa que terá havido quando ele ficou irrevogável em 2013, em que ele terá feito saber que estaria disponível para falar com o então secretário-geral do PS, António José Seguro, para a eventualidade de fazer então o que agora aconteceu desta vez, com o António Costa, quando verificou que havia a possibilidade de fazer uma maioria e que permitiria, digamos, fazer funcionar a alternativa que a Constituição prevê na Assembleia da República. Terá havido sinais nesse sentido, entretanto o Dr. Paulo Portas deixou de ser irrevogável e continuou com o Dr. Passos Coelho. O Dr. Passos Coelho levou o PSD para o ultraliberalismo radical, não é? E, portanto, temendo que o Dr. Paulo Portas, a seguir à constatação de que não tinha maioria absoluta, pudesse fugir, no dia a seguir fez um acordo com ele. Nesse acordo matou-se, porque ao fazer um acordo preferencial com o PP, fechou as portas a quaisquer entendimentos com outros partidos. E, portanto, o que hoje a coligação vai dizer-nos é que ainda não resolveu o problema do que foi a cumprimento da Constituição de forma cabal ao fim de 41 anos, ainda não assumiram que aquilo era possível, vão tentar com um argumento que está perfeitamente caduco e aos quais os portugueses já não dão valor nenhum, que é o da legitimidade, porque a legitimidade vem da lei, a lei constitucional prevê que o dirigente do segundo partido, se o primeiro não conseguir formar governo ou for rejeitado, possa ser chamado a formar governo. Foi isso que aconteceu, normalidade democrática, e 41 anos depois a democracia é finalmente uma democracia parlamentar, ou seja... E um governo que faz história. E um governo que faz história. E virtuosa, porquê? Porque nós estávamos habituados a que as maiorias absolutas são maiorias acéfalas, não é? Tirando um outro caso, liberdade de consciência, como em políticas fraturantes, os governos decidem, a Assembleia está lá para legitimar tudo. Agora não. O governo decide, negocia com os outros partidos todos e, portanto, o centro da vida pública tornou-se o Parlamento, o que é bom, porque a democracia, tal como está definida na Constituição, é uma democracia parlamentar e não de outra natureza qualquer. Não é uma democracia, por exemplo, como acontece em França ou como acontece em outros países, em que o primeiro-ministro lá tem a hipótese de convocar eleições. Aqui não tem. O que significa que a nossa Constituição é verdadeiramente assenta no Parlamento, e é isso que estamos a ver 41 anos depois de Abril, porque finalmente todos os votos no Parlamento contam para formar governo. Foi isso que aconteceu. E a direita ainda não conseguiu perceber isto. Portanto, a moção de rejeição é mais um erro da deriva da direita, que ainda não percebeu que vai ter que olhar com atenção para um conjunto de portugueses que provavelmente não têm enquadramento político, enquanto não percebem exatamente que o PS vai fazer um verdadeiro programa social-democrata, aquelas pessoas ditas do centro, não é? São pessoas que oscilam entre a democracia cristã, o socialismo democrático e a social-democracia, e que neste momento já não são representadas nem pelo PSD, porque é liberal, nem pelo CDS, quando são democratas cristãos, porque o CDS está preso ao PSD, nem talvez se revejam ainda completamente no PS, a não ser quando descobrirem que verdadeiramente esta é uma política. O que está a acontecer é que uma aliança à esquerda está a fazer um programa social-democrata coerente, como foi feito na Europa há uns anos atrás. E, portanto, eu estou convencido que esta disputa pelo centro, por aquelas pessoas moderadas, que não têm propriamente uma identidade partidária clara e ideológica, vai passar-se entre um governo em que as coisas corram bem e vai alargar a sua base de apoio, e uma direita que se está a funilar e que vai, mais uma vez, dar um sinal de falta de lucidez política com a moção de censura, que vai funcionar, de contrário, sem ser necessário, como uma moção de confiança indireta ao próprio governo e às forças que o apoiam. Esta também, digamos assim, a primeira intervenção de António Costa no Parlamento. Sim, enquanto Primeiro-Ministro. Certo. O que é que se espera de António Costa nesta sua primeira intervenção? Olha, eu já disse aqui, tenho que dizer isto pelo menos mais algumas vezes para as pessoas interiorizarem. Eu conheço pessoalmente o Dr. António Costa há 35 anos e, portanto, sei como ele pensa em termos políticos. O Dr. António Costa é um homem determinado, corajoso e que ousa. Ele, quando foi, poucas pessoas prestaram atenção a isso. Eu ontem ouvi uma entrevista do Rui Tavares a lembrar isso. Quando ele foi encerrar o Congresso do Livre, ele, pelos vistos, em privado, terá falado com a Catarina Martins, com pessoas do PCP que estavam lá, e terá dito, pessoas do Livre e do Bloco de Esquerda, e terá dito, se eu ganhar as eleições, mesmo que eu ganhe com a maioria, não vos vou facilitar a vida. Desta vez vou-me sentar convosco e vocês vão ter que definir historicamente se querem continuar aí ou se querem entrar no governo. E, portanto, António Costa é um homem determinado. Não há, neste momento, nada que eu preveja que o possa fazer desistir. É um homem com uma grande fleuma. Ele diz-me, acho que vou fazer uma inconfidência, mas isto é bom também para os nossos espectadores e para quem nos ouça saber. O António Costa dizia-me uma vez, perante uma situação tão confusa como aquela que ele viveu agora até à posse, dizia-me que tinha uma característica, que era
quando lhe acontece alguma coisa muito negativa, ele anda à procura exaustivamente do bocadinho positivo que está no muito negativo para não ficar deprimido. Eu acho que ele continua a ter essa característica. Ele vê sempre onde os outros veem tudo negro, ele consegue ver uma réstia de luz, é por essa réstia de luz que ele caminha e, como se vê, está a fazer história desde já e tem sido bem sucedido. Eu espero um António Costa de Estado... Foi nessa réstia de luz que, digamos assim... Foi que ele sempre apostou neste processo. Sempre, a réstia de luz concretamente era a Constituição e a legalidade que o Presidente não podia, a infidelidade à Constituição que o Presidente não podia percorrer, mau grado, como se percebeu, fosse essa a sua vontade. E, portanto, António Costa é um homem determinado, é um negociador nato, é um homem capaz de fazer pontos com pessoas contrárias. Assim o era também na Câmara de Lisboa. Já o era também na Câmara de Lisboa. Por isso. E ele tem muita facilidade de rapidamente perceber o que é que entre 5 pessoas as unem e aquilo que não vale a pena insistir porque nunca estarão de acordo. E, portanto, procura muito cavar aquilo em que as pessoas estão de acordo e procura aprofundar muitos caminhos que partem desse acordo. Mas também tem em mãos os acordos com Bruxelas, certo. Compromissos que terá... E eu quero dizer-lhe uma coisa, António Costa é um homem pragmático na relação política e na relação pessoal. E eu tenho a certeza que ele vai estreitar tantas relações que tem com o Sr. Schäuble, que vem do tempo em que os dois eram ministros da Administração Interna, o Dr. António Costa aqui e o Dr. Schäuble na Alemanha, era o ministro da Administração Interna, e houve o Tratado de Schengen, pouca gente sabe, teve contributos importantes de António Costa e foi apresentado na Europa também como construção alemã, foi o envolvimento dos dois, tal como já tinha acontecido quando foram ministros do Ambiente, José Sócrates e Angela Merkel foram colegas no Ministério do Ambiente. E é sabido que Angela Merkel, no início, viu com muito maus olhos a atitude de Passos Coelho quando recusou o acordo que tinham chegado na Europa. Portanto, eu acho que António Costa é um pragmático, é um homem que quando precisa de mim ou de si, se formos amigos dele, ele vem ter connosco com toda a humildade, esteja em que lugar estiver, e nessa altura ele espera e aprofunda a relação com as pessoas para, em termos do que quer construir, conseguir chegar lá. Portanto, eu acredito que ele vai construir uma boa relação com Schäuble, é conhecida a relação com Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, e não é desconhecido, digamos, a sensibilidade que o Sr. Juncker tem por Portugal, é isso numa lógica mais alargada, e também a influência que Vítor Constâncio passará a ter junto de Mário Draghi nas matérias que têm que ver com o Banco Central Europeu. Portanto, eu acho que esta... Mas não seremos novamente os bons alunos da... Não seremos os bons alunos, mas numa lógica em que o professor também está comprometido. Seremos bons alunos, mas o professor também vai ter que estar comprometido. A diferença está aqui. António Costa passa do patamar da infantil, que era em linguagem escolar. António Costa vai relacionar-se com a Europa, vai deixar o patamar infantil para passar ao patamar do doutoramento. E isso acho que ele vai conseguir. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora, antes de passarmos para a Cimeira do Ambiente, para Sim. fazermos aqui, digamos assim, um balanço da Cimeira do Ambiente, os principais pontos, falamos agora da entrega do IRS em 2016. Sim. É necessário que todas as faturas correspondentes a 2015 sejam validadas. Certo. Isto provocará, digamos assim, alguma confusão, certamente. Sim. A geringonça que nos governava, que queria passar por uma coisa bem organizada e, contudo, estudada, não é? Teve uma falta evidente de coordenação política. E, portanto, aconteceu que muitas medidas eram tomadas no Ministério sem que o outro tivesse tomado a medida correspondente. Ora, e depois dava um desconchavo na vida das pessoas. O que aconteceu é que nós devíamos ter hoje, até em Gaia, todas as juntas de freguesia com uma loja do cidadão. Está a ver? Mas ainda não aconteceu. Mas ainda não aconteceu. Apesar de haver o programa a aproximar, mas como dos fundos europeus, vergonhosamente, pouco fizeram, andaram só no que restou do anterior quadro comunitário, apesar do aproximar Portugal e do secretário de Estado então, pessoa estimável, ter procurado alargar o mais possível a loja de cidadãos, ela hoje não existe. Portanto, ela hoje podia servir como uma espécie de tutoria fiscal para ajudar os cidadãos que têm mais dificuldade com a net a poder corresponder ao que se espera nesta simplificação dos processos. Ora, sendo assim, como o Governo não acautelou isto, o que eu acho prudente é seguirem o conselho do Dr. Domingos Azevedo, da OTOC, dos técnicos oficiais de contas, que dizia que transitoriamente, o Governo poderá legislar no sentido deste ano as pessoas acima de 65 anos ainda poderem apresentar em sistema, em suporte de papel. Eu acho que é isso que vai acabar por prevalecer. Será a solução mais correta? A solução mais correta e que alivia mais sensata também. Mais sensata, uma vez que a doutora Maria Manuela Leitão Marques criou a loja do cidadão, não é? Que está agora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, certamente irá encontrar um caminho, em conjunto com as finanças, para ultrapassarem este desconchavo, que era a forma como o Governo anterior andava muito rápido nos ministérios e depois os outros atrasavam. Cito-lhe um exemplo. Havia secretário de Estado no mesmo Ministério em que um desregulamentava e outro
centralizava. Portanto, a lógica liberal do governo, como eram duas forças políticas e não havia uma coordenação política geral, um secretário de Estado dizia, bom, isto agora não precisa de tantos problemas, mas o do outro lado dizia, não, eu quero controlar tudo, quero saber tudo, quero centralizar tudo. Portanto, isto é que eu chamo um desconchavo, tem estes resultados práticos que agora estamos a ver. Portanto, o mais prudente será o Governo seguir o Conselho de Autoque. Muito bem. Albino Almeida, agora sim, falamos da Cimeira do Ambiente, principais pontos desta Cimeira do Ambiente. Bom, eu creio que nós estamos todos conscientes, até pelos acidentes que vão havendo ao longo dos anos que passam, que cada vez a natureza se vinga mais de nós. Eu costumo dizer que a natureza, para quem acredita no transcendente, o Sol é a energia que nós identificamos com Deus, com o transcendente, uma energia sem a qual seria impossível a vida na Terra. E a natureza é, de facto, ela um equilíbrio muito perfeito do que é essa energia de vida, o que dá vida. O ambiente traduz esse equilíbrio. A natureza é relativamente tolerante às nossas asneiras. A verdade é que quando se vinga, a vingança é terrível, não é? A vingança é terrível. Nós assistimos a tsunamis, assistimos a inundações, assistimos a secas, assistimos a diques no Brasil a contribuir para aquilo que está a acontecer à sociedade brasileira, que é absolutamente lamentável até do ponto de vista económico. Foi o pior. Exatamente. E, portanto, eu acho que nós, ou de facto, começamos a olhar para o que podemos fazer, como disse o Papa, na sua encíclica última, em que justamente chama a atenção para que nós próprios, na relação com os outros e com a natureza, não é? É que fazemos sentido. Quando nós alterarmos este equilíbrio, provavelmente vamos ter consequências. Eu acho que globalmente o mundo está a tomar nota destas questões, e acho relevante que o possa fazer de uma forma sistemática e com resultados e não tanto no quadro das proclamações. Verdadeiramente o que aconteceu desde Kyoto é que tivemos que observar desgraças autênticas na natureza, logo em 2004 com o tsunami na Indonésia e por aí fora, e penso que estamos todos a ficar sensibilizados. Exatamente, e foi o acidente em Fukushima, portanto estamos todos a ficar sensibilizados de forma absolutamente inequívoca para os malefícios do desequilíbrio da natureza, que ao cabo e ao resto nos tocam a todos nós, não é? Mas é de facto também preciso sensibilizar os países que mais contribuem para a poluição ambiental. Vamos lá ver, eu estou até convencido que nós, a breve prazo, vamos ter que falar a sério de energias alternativas. Bem, o petróleo está a chegar aos 20 euros por barril, o que é uma coisa que era absolutamente impensável. E, portanto, quando os países em desenvolvimento procurarem outras fontes de energia para alavancar o seu desenvolvimento económico, eu creio que estamos, por um lado e por outro, a criar condições para regressar a algum equilíbrio entre nós e a natureza. E acho que os políticos muitas vezes andam a reboque, e neste caso têm andado fortemente a reboque, daquilo que não entendem, não é? Para os políticos, para a maior parte dos decisores, não se entende um tsunami, uma desgraça tão grande. A verdade é que ela existe. E, portanto, quando a gente não antevê as crises, depois acaba a ser comandado por elas. Eu acho que, apesar de tudo, apesar de estarmos a ser bastante comandados pelos acidentes da natureza, talvez ainda vamos a tempo de fazer as pazes com ela. Muito bem. Albino Almeida, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado, Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Mondego, sendo pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e Algarve. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 20. Em Lisboa a mínima será 10 graus e a máxima de 18. E em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 20. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.